Revelado. A incrível decisão de um milionário após a garçonete expor uma fraude de R$ 500 mil. Ana respirava fundo, sentindo o aroma do café fresco se misturando às risadas e conversas que ecoavam no restaurante da Dona Lúcia. Há anos, o local era um abrigo de sonhos, mas hoje, seu coração pulsava descompassado. Enquanto limpava uma mesa, suas mãos tremiam quando a pasta de documentos escorregou e se abriu, revelando um esquema que chocou sua vida e toda São Miguel do Oeste. R$ 500 mil. O que poderia mudar a realidade da cidade, que mal tinha recursos para a escola pública e a clínica de saúde. Aquela descoberta não era apenas um número, era esperança destruída. Ela olhou para os rostos que conhecia há tanto tempo, aqueles que depositavam confiança em Carlos Almeida, o homem que todos viam como um salvador. O empresário, famoso por suas doações generosas, sempre foi admirado por todos na cidade. O desgosto a consumiu quando viu que aquela mesma comunidade poderia ser prejudicada por quem menos esperava. O peso da responsabilidade a consumiu. Seria justo ficar em silêncio enquanto aquelas mentiras prosperavam? Enquanto os preparativos para a festa junina se intensificavam, Ana sentia o coração apertar cada vez mais. O som da sanfona se misturava às batidas de seu coração, trazendo lembranças de tardes alegres, mas também uma pressão crescente sobre seus ombros. Entre fogueiras e danças, os sorrisos dos amigos se transformavam em preocupação. "O que você vai fazer, Ana?", ouviu alguém perguntar. O dilema a atormentava: manter o emprego e a segurança da família ou lutar por uma verdade que poderia libertar tantos. Impulsionada pela necessidade de fazer a diferença, Ana decidiu enfrentar Carlos naquela noite. Com a coragem ardendo em seu peito, ela subiu ao pequeno palco montado na praça. A música parou e olhares curiosos se voltaram para ela. "Carlos Almeida, eu sei sobre o desvio de R$ 500 mil", gritou, sua voz firme, apesar do tremor. O choque na multidão era palpável. Alguns aplaudiram a coragem, outros, perplexos, tentavam entender a situação. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O silêncio dominou o lugar. Carlos, pálido e furioso, tentou se defender, alegando um mal-entendido. A multidão se dividiu, as expressões de admiração e reprovação se misturando. As redes sociais começaram a agitar o caso, e a cidade vivia uma tensão provocada por dilemas morais. Ana percebeu que sua luta não era apenas contra Carlos, mas pela justiça que todos mereciam. A coletiva de imprensa era o próximo passo, e todos na praça estavam prontos para ouvir o que Carlos diria. O coração de Ana disparava, a expectativa no ar era eletrizante. O que ele revelaria? Sua decisão poderia mudar a vida de Ana e de todos em São Miguel do Oeste, e, enquanto olhares se cruzavam, Ana sabia que a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. Mas até onde ela iria para garantir que aquela verdade fosse ouvida? A coletiva de imprensa aconteceu em um galpão comunitário, decorado com bandeirinhas coloridas que ainda traziam o espírito da festa junina. Ana caminhou até seu canto, o coração pulsando descontroladamente. Ela olhava ao redor e via rostos familiares, alguns demonstrando apoio, outros com medo. O clima estava pesado, como se um grande peso estivesse prestes a cair. Carlos entrou na sala, carregando a aura de quem tinha muito a defender. Com um sorriso forçado, ele olhou para a multidão, ajustando seu paletó. "Agradeço pela presença de todos. Estou aqui para esclarecer o que a jovem Ana disse", começou, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Ana sentiu que, por alguma razão, todos prenderam a respiração. Aquela era uma batalha que não pertencia apenas a ela, mas à cidade inteira. "É um mal-entendido. Sou um homem de negócios e qualquer data incerta é apenas parte do jogo." Ele gesticulava, tentando convencer a todos, mas Ana percebeu que sua voz tremia levemente, traindo sua insegurança. "Meus investimentos sempre foram para trazer melhorias a São Miguel do Oeste, e as doações, bem essas foram mal geridas, isso sim." Isso gerou murmúrios na plateia. A declaração de Carlos foi como jogar combustível em fogo. Ana se levantou, a adrenalina pulsando em suas veias. "Carlos, essa não é a verdade. Você desviou dinheiro que poderia ter ajudado pessoas em necessidade.
A clínica de saúde não tem remédios, as crianças precisam de materiais escolares. Sua voz subia, enquanto as emoções tomavam conta. Os aplausos começaram discretamente, aumentando, ecoando por todo o galpão. Carlos, visivelmente irritado, interrompeu. Ana, você precisa entender que isto aqui não é apenas sobre dinheiro. Estamos em um mundo em que todos têm suas agendas. E a nossa agenda é cuidar da nossa cidade. Respondeu Ana com fervor. Os rostos na multidão estavam mudando, de dúvida para convicção. Um velho amigo de Ana, o seu Zé, começou a gritar. A verdade sempre vem à tona. É preciso ter coragem. O clima se transformava, as palavras de Ana começavam a ressoar como um eco, atingindo o coração das pessoas. O que começou como uma coletiva estava se tornando uma manifestação. Todos os olhos estavam voltados para Carlos. A pressão era palpável, um bordão de expectativa pairava no ar. Mas o que eu vou fazer agora? Destruir minha carreira. O que vão dizer de mim? Ele questionou, sua confiança desmoronando. A imagem do homem poderoso que todos admiram não era mais a mesma. Ana sentiu um misto de compaixão e repulsa. Embora Carlos tivesse cometido erros terríveis, ela ainda enxergava um ser humano por trás daquela fachada. Carlos, não estamos aqui para te destruir. Estamos aqui para buscar justiça. Para buscar ajuda. As portas do galpão abriram e uma repórter, sempre disposta a capturar momentos da cidade, entrou com sua câmera. Aquela era uma chance de colocar toda a verdade do lado da justiça e, mesmo com toda a tensão, isso podia ser um começo para a mudança. Ana olhou para a câmera e respirou fundo. Sua voz, firme agora, transmitia determinação. Nós, cidadãos de São Miguel do Oeste, merecemos transparência e respeito. Chega de mentiras. É hora de fazer a diferença juntos. Um grito coletivo de apoio ecoou pelo galpão, e Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Finalmente, a cidade parecia unida pela mesma causa. Mas e agora? O que aconteceria com Carlos? Onde isso iria parar? Ela sabia que a luta estava apenas começando. O clamor no galpão tomou outras proporções. A adrenalina pulsava não apenas nas veias de Ana, mas em cada rosto que a rodeava. A cada aplauso que ecoava, mais força ela sentia. Era como se uma onda de esperança estivesse envolvendo todos ali, como um abraço apertado que não queria soltar. Mas, no fundo, a incerteza persistia. O que mais Carlos poderia fazer? Do outro lado da sala, Carlos se debateu entre sua imagem de homem forte e a fragilidade do momento que estava vivendo. Ele encarou Ana, e sua expressão de raiva se transformou em confusão. Estão apenas sendo levados pela emoção, Ana. Vocês não entendem o que está em jogo. Eu não sou o vilão dessa história, declarou, sua voz não tremula. Ana respirou fundo, não podia se deixar abalar. Olhou para a repórter e depois para a multidão. O que você considera importante, Carlos? Chegar ao topo à custa do próximo? Essa cidade não precisa de um líder que se esconde atrás de cifras. As palavras de Ana eram como facas afiadas, cortando a defasagem entre a verdade e a mentira, entre o que era certo e o que era errado. Seu Zé, que havia começado a clamar antes, levantou as mãos e, em um gesto contagiante, impulsionou as pessoas a voltarem suas vozes contra Carlos. Verdade. Precisamos de quem se importa. Carlos tentou responder, mas a pressão era maior do que ele pensava. Não pode ser assim. Nós todos temos nossas lutas. Não pode ser só sobre você. Seus olhos estavam nervosos, como se ele estivesse prestes a surtar. Ana sentiu uma dor no peito. Para ela, Carlos não era só um antagonista, era um reflexo dos dilemas enfrentados por muitos. Ele também era alguém que poderia ter feito a diferença, mas que, por escolhas erradas, havia se perdido. Você tem razão, Carlos. Todos nós temos nossas lutas. Mas precisamos ter empatia. Precisamos olhar para os que estão atrás de nós, os que não têm voz. A multidão começou a se agitar. Havia um sentimento coletivo de que algo precisava mudar, algo maior do que uma simples coletiva de imprensa. As pessoas começaram a se levantar e a se unir ao clamor de Ana. A energia estava ali, pulsando, elétrica. Carlos! Um jovem do fundo gritou, você está disposto a ouvir? Está disposto a mudar? Os olhos da multidão se voltaram para ele, e Ana percebeu que a balança havia se inclinado. Carlos havia se tornado o centro de um turbilhão de emoções. O que antes era um ataque se transformará em uma súplica por compreensão.
Sentido de comunidade e empatia inundavam o galpão. Era a hora de agir. Um silêncio tenso tomou conta por um momento. Todos esperavam a reação de Carlos. O que ele diria? A resposta dele poderia definir o futuro de muitos ali dentro. Ana sentiu seu coração acelerar. Se ele dissesse que nada mudaria, tudo se desmoronaria. Se ele abraçasse aquela chance, talvez, apenas talvez, a cidade poderia se unir em torno da verdadeira mudança. Eu preciso pensar, ele finalmente disse, suas palavras um sussurro, quase derrotado. Ana não sabia se deveria se sentir vitoriosa ou preocupada. Aquilo poderia ser uma oportunidade ou uma armadilha. Mas o que ela sabia é que a luta ainda estava longe do fim. Pensar é um começo, Carlos, mas sua ação será o que realmente vai contar. Ela respondeu, seus olhos se cravando nos dele. Agora, tudo estava nas mãos dele. Mas o desfecho ainda não estava escrito. O destino de São Miguel do Oeste balançava entre as decisões de um homem e a força de sua comunidade unida. O que Carlos escolheria? O silêncio no galpão era quase palpável, como se todos respirassem ao mesmo tempo, aguardando a resposta de Carlos. Ele parecia perdido, os olhos vagando, tentando encontrar um caminho em meio ao turbilhão de vozes e olhares que o cercavam. O peso daquela escolha pairava no ar, e Ana sentia sua ansiedade crescer como um lobo uivando na noite. Após alguns momentos que pareceram eternos, Carlos finalmente levantou a cabeça, seus olhos refletindo um misto de confusão e um novo entendimento. Ele tomou um ar profundo, como se quisesse captar toda a atmosfera ao seu redor. Eu não sou perfeito, disse ele, a voz ainda tremula, mas agora mais firme. Fiz coisas que me arrependi, mas só agora percebo que isso não é sobre mim. É sobre vocês. É sobre a cidade. As palavras dele provocaram uma onda de murmúrios entre a multidão. As pessoas parecerão um pouco mais incentivadas, mas a cautela ainda pairava no ar. Ana sentiu um fio de esperança passar por ela. Se você entende isso, Carlos, então precisamos de ações. Precisamos de mudanças reais. Carlos a olhou, e pela primeira vez, havia uma faísca de determinação em seu olhar. Certo. Vamos trabalhar juntos. Vamos criar um plano. Ele hesitou, e então acrescentou, mas eu preciso de tempo. Não pode ser algo precipitado. Tempo? Um dos apoiadores gritou. O que mais precisamos para agir? Não podemos esperar mais. Ana ergueu a mão, pedindo calma. Pessoal, precisamos ouvir. Se Carlos se comprometer de verdade, talvez possamos, finalmente, transformar isso em algo grandioso. Eu não prometo que será fácil, Carlos continuou, mas vamos construir uma equipe. Cada um de vocês, com suas histórias e lutas, será parte disso. E, a partir de hoje, faremos uma auditoria em todas as minhas ações como líder. O murmúrio transformou-se em aplausos calorosos. A energia no galpão mudará. As esperanças estavam renascendo. Vamos exigir mudanças concretas. Ana gritou, o coração em festa. E não aceitaremos menos do que isso. A multidão concordou, unida em clamor. Uma nova força começou a quivar um sentimento comum. Não era apenas uma batalha de Ana contra Carlos, mas a luta de toda a comunidade por um futuro melhor. A cada grito, havia mais do que apenas palavras. Havia um sentimento de ação. Carlos então olhou para as pessoas novamente, tomado por uma sensação que ele não conhecia bem, era como se finalmente estivesse se libertando do peso que carregava. Então vamos lá. Vamos começar por aqui pelo galpão. Que tal fazermos uma feira comunitária? O que vocês acham? Nesse momento, a multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. O galpão vibrava com uma nova energia, e a ideia de ação acendeu sorrisos e esperanças. Ana sentiu seus olhos brilharem. Mas, mesmo em meio ao entusiasmo, algo inquietante ecoou na mente de Ana. E se as mudanças que Carlos prometia não fossem sinceras? E se tudo isso fosse apenas um truque, mais uma maneira de ganhar tempo e não realmente criar um impacto? Enquanto a multidão celebrava, Ana não conseguia ignorar um receio. Aquela promessa poderia deslizar entre os dedos como areia, deixando apenas a decepção. Agora, mais do que nunca, ela sabia que precisaria estar atenta. Haverá uma reunião na próxima semana. E estaremos lá para cobrar. Ana gritou, determinada. E enquanto todos se dispersavam, um frio na espinha percorreu a coluna de Ana. Se o futuro dependia de Carlos, quem poderia garantir que ele não decepcionaria novamente? Assim, a união da comunidade florescia, mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre o horizonte.
Onde essa nova jornada os levaria? O que viria a seguir para eles? O mais importante ainda estava por vir. O sol nascente filtrava através das janelas do galpão, iluminando os rostos ansiosos da comunidade. As promessas de Carlos ainda ecoavam na mente de todos, mas agora havia uma expectativa palpável no ar. Ana chegara cedo para ajudar a organizar a reunião, sua mente fervilhando com ideias e a dúvida acompanhando a cada passo. Os móveis estavam dispostos de forma a criar um espaço acolhedor, mas a tensão era como um fio tenso. As cadeiras eram alinhadas, e em cada uma parecia haver um coração pulsando, aguardando a confirmação das promessas e a possibilidade de um futuro diferente. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Qual seria o próximo passo? Como garantir que as palavras de Carlos não fossem vazias? À medida que os primeiros moradores chegavam, Ana percebeu mudanças em seus rostos, esperanças renovadas, mas também ceticismo. O murmúrio na sala aumentou, e vozes começaram a se sobrepor. Era um momento crítico, ali estavam os que haviam perdido a fé e os que estavam dispostos a acreditar novamente. Sem saber ao certo como conduzir a situação, Ana subiu em uma pequena caixa de madeira, pedindo silêncio. Pessoal, que bom ver todos vocês aqui. Estamos reunidos hoje para discutir nosso futuro, começou, sentindo os olhos dela brilharem de emoção. O que buscamos não é só um líder, mas uma comunidade forte, unida. Nossas vozes precisam ser ouvidas, e precisamos de um compromisso genuíno. Carlos prometeu agir, mas cada um de nós deve estar pronto para cobrar e apoiar. Os aplausos surgiram, mas logo foram silenciados por um murmúrio de desconfiança. Uma voz quebrou o silêncio, um homem de cabelos grisalhos que levantou a mão. Ana, e se ele não cumprir? Temos exemplos demais de promessas quebradas, não podemos nos deixar enganar de novo. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Ana sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta justa, e ela própria compartilhava o receio. Sei que é difícil confiar novamente, e tenho meus medos também, disse, procurando nas cabeças baixas um olhar que respondesse a ela. Mas se não formos nós a tomar a dianteira, quem fará isso por nós? A sala parecia oscilar entre a esperança e o medo. Ana percebeu que precisava ser mais sincera, mais vulnerável. Eu não tenho todas as respostas. Mas temos que ser a voz que exige transparência. Ninguém mais pode lutar por nós se nós não estivermos dispostos a fazer isso juntos. Mas e se ele tentar nos manipular de novo? E se a feira for um mero espetáculo, apenas para alguém encher os bolsos? Retorquiu uma mulher do fundo, seu rosto marcado pela preocupação. O clima ficou tenso novamente. A dúvida se espalhou como um manto pesado, mas Ana se lembrou de seu propósito. Vamos tratar isso como um primeiro passo. Se tivermos uma feira, vamos acompanhar. Vamos fazer essa ser a nossa oportunidade de mostrar que estamos aqui para reivindicar nosso espaço, e que não aceitaremos menos do que merecemos. As palavras de Ana encontraram ressonância e a audiência começou a responder com aplausos moderados. Aquilo era um sinal positivo, mas a batalha estava apenas começando. Como transformar a esperança em ação real? Na portaria do galpão, Carlos apareceu, o olhar determinado, mas também carregando uma partícula de nervosismo. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando ganhar foco. Então, vamos juntos fazer isso acontecer? Perguntou, sua presença imponente infestada de expectativa. Ana foi tomada por um misto de emoção e receio. O que ele realmente estava disposto a fazer? A comunidade esperava, e ela sentiu o peso daquela expectativa quase esmagador. Precisava levantar a voz, mas estava ainda mais intranquila com a possibilidade de um novo desengano. Vamos cobrar ações, não apenas palavras. Quem está comigo? E naquele momento, a sala arrebentou em aplausos, mas na mente de Ana, algo ainda ressoava e se, ao final, tudo isso fosse mais um desfile de promessas vazias? Como se proteger desse ciclo de desilusão? O futuro próximo prometia revelações surpreendentes, e as cartas estavam lançadas. O que realmente estava reservado para aquele novo capítulo da comunidade? A atmosfera estava carregada de emoções quando a reunião começou. Ana sentiu que o momento de agir finalmente chegará. Carlos tomou a palavra, sua voz soando profunda e firme. Estou aqui não apenas como um empreendedor, mas como alguém que acredita em vocês e no potencial desta comunidade. O olhar dele encontrou o de Ana, e em um instante, ela percebeu um lampejo de sinceridade que a encorajou. Hoje vamos estabelecer um plano concreto para a feira. Precisamos de ideias, precisamos da união de todos.
A sala vibrou com murmúrios de concordância, e um clima de cooperação começou a se formar. Mas Ana sabia que ainda era cedo demais para relaxar. As feridas passadas não eram fáceis de apagar. Enquanto as sugestões surgiam, Ana notou um grupo no fundo, sussurrando entre si. Um deles, Júnior, sempre conhecido por sua crítica incisiva, levantou a mão novamente. Desculpa, Carlos, mas você pode nos garantir que não vai apenas pegar nosso dinheiro e desaparecer como outros fizeram? O que você vai fazer de diferente? Carlos hesitou, mas Ana não deixou a oportunidade escapar. Essa é a pergunta que todos temos que fazer. Precisamos de transparência total, e devemos acompanhar de perto tudo o que for feito. Os olhares se voltaram para Carlos, e a tensão aumentou, mas a determinação de Ana era contagiosa. Eu me comprometo a abrir as contas e a permitir um espaço de participação em cada decisão. As palavras dele foram como um sopro de ar fresco, mas a desconfiança ainda pairava no ar. Ana precisava sentir que todos estavam com ela. Então, vamos formar um grupo de pessoas dispostas a fiscalizar e a se certificar de que tudo será feito conforme prometido. Sugeriu Ana, sua voz ganhando força. Precisamos de voluntários. Quem está disposto a ficar ao nosso lado e lutar pelo que é nosso? Um a um, braços começaram a se levantar, e o murmúrio de conversas começou a crescer. Júnior, anticético, agora também levantou a mão. Eu vou. Chega de esperar que os outros façam. O calor da solidariedade começou a inundar o galpão. Ana sentiu uma onda de esperança revitalizar o ambiente. A energia na sala estava mudando. Eram pessoas unidas por um único ideal, a transformação da comunidade. Assim que finalmente alguns moradores se levantaram para ajudar na organização da feira, a sala explodiu em aplausos. Mas, no fundo, a voz de Ana ainda ecoava com incertezas. E se aquele apoio todo fosse passageiro? Apenas mais um sonho que engrandecia os egos e não se concretizava? Enquanto Carlos começava a mostrar detalhes práticos sobre a feira, Ana olhou fixamente para o chão, seu coração pulsando em um ritmo acelerado. No canto da sala, a mulher do fundo, ainda com a preocupação estampada no rosto, levantou-se mais uma vez. E se depois da feira tudo voltar ao normal? E se não atendermos nossas expectativas? O comentário dela cortou o ar como uma faca. Ana sentiu um frio na barriga. Precisamos que cada um de nós mantenha a pressão e a consciência viva. Se não fizermos isso, qualquer progresso desmoronará. Carlos, percebendo a inquietação coletiva, decidiu intervir. Por isso, faço um apelo. Vamos nos encontrar regularmente para prestar contas uns aos outros. Essa não é uma luta de um homem. É a luta de todos nós. A sala se encheu de aplausos robustos e encorajadores, mas Ana sabia que isso não era o suficiente. Quando o calor da discussão amainou, ela se levantou novamente. Pessoal, não se esqueçam. Nosso verdadeiro teste virá depois da feira. Estaremos preparados para exigir respostas, mesmo que sejam difíceis? A sala estava dividida entre animação e dúvida. A promessa de um novo começo pairava no ar, mas algo ainda parecia errado. Quando Ana olhou nos olhos de Carlos, algo mudou. Uma ideia brilhante surgiu em sua mente. E se houvesse algo mais obscuro por trás de todo esse movimento? Os aplausos ainda ecoavam, mas uma pequena faísca de desconfiança acendeu em seu peito. O que mais poderia estar oculto sob a superfície daquela união recém-formada? Ela só poderia descobrir. Se continuasse a investigar, mas o que mais a aguardava nesta jornada? O encontro se desenrolava, e, enquanto a energia fervilhava, Ana ainda lutava contra suas dúvidas. As conversas se misturavam em um turbilhão de ideias e empolgação, mas a vontade de descobrir o que se ocultava nas sombras a consumia. Carlos falava animadamente sobre a importância da feira, mas a mente dela se afastava, preparando-se para um desafio maior. Se não abri-los agora, de que adianta, Carlos? Pensou. Em meio à sua agitação, percebeu que precisava agir. Enquanto as pessoas se organizavam para dividir as tarefas, Ana decidiu abordar Júnior. O jovem crítico, que sempre se mostrará cético, agora parecia mais aberto. Júnior, você se aventurou a encarar a situação de forma mais crítica, e isso pode ser uma grande vantagem. Vamos nos unir para investigar o que de fato está acontecendo com essa proposta? Claro, Ana. Se algo está errado, precisamos descobrir antes que seja tarde demais, respondeu ele, olhando ao redor. A confiança estava crescendo entre eles, mas ainda pairava uma pergunta no ar. Será que todos estavam dispostos a enfrentar a verdade?
Ana e Júnior começaram a levantar pontos que precisavam ser investigados. O passado da comunidade, as promessas não cumpridas, as preocupações que ainda estavam vivas. Temos que agir rápido. A feira vai acontecer em poucas semanas, e precisamos ter certeza de que não estamos apenas criando mais uma ilusão, completou Ana com determinação. Ao mesmo tempo, Carlos seguia sua explanação, mostrando gráficos e projeções do que seria a feira. As mãos dele se moviam com entusiasmo, mas, para Ana, a animação parecia um pouco forçada. Era como se ele estivesse tentando vender um sonho que não poderia entregar. Precisava descobrir se havia uma brecha nessa visão otimista. Durante a reunião, os olhares de aprovação se alternavam com expressões de desconfiança. Cada aplauso era um lembrete de que a comunidade se dividia entre esperança e dúvida, entre a vontade de acreditar e o medo de se decepcionar. Ana então decidiu tomar uma atitude radical. Carlos, você pode nos mostrar contratos e acordos feitos com patrocinadores? Precisamos ver os detalhes para deixar claro onde estamos pisando, disse, sua voz firme. O murmúrio na sala cessou. Algumas pessoas a apoiaram, outras ficaram apreensivas. Mas Ana não se deixou abalar. Carlos, visivelmente surpreso, hesitou por um momento. Claro, faremos tudo isso, começou, mas a incerteza em seu tom era evidente. Ana observou a reação dele. O nervosismo em seu olhar não passou despercebido. Não é só isso, Carlos. Também precisamos de um plano pós-feira. O que vamos fazer se as promessas não forem cumpridas? A pergunta pairou no ar, reverberando com força. A sala estava em silêncio. Muitos afiavam suas orelhas, tentando entender as implicações da fala dela. O vento da dúvida voltará a soprar. Ana realmente acreditava que estava no caminho certo, mas uma pequena voz dentro dela sussurrava que algo poderia dar errado. O que aconteceria se, mesmo com todo o apoio e determinação, os planos se desmoronassem? E se Carlos não tivesse um verdadeiro compromisso? Quando a reunião chegou ao fim, Ana e Júnior se afastaram do grupo e começaram a discutir seus próximos passos. Era hora de agir, mas, no fundo, ela ainda sentia um frio na barriga. Precisamos nos encontrar amanhã. Temos muito a investigar e não podemos perder tempo. As palavras saíram como um manifesto. Mas naquele momento, uma sombra passou, e Ana não pôde deixar de pensar. Será que havia um plano oculto que poderiam descobrir? O jogo estava apenas começando, mas os perigos poderiam ser maiores do que imaginavam. Júnior, você se arriscaria a investigar mais fundo sobre Carlos e suas intenções? Ela olhou nos olhos dele, buscando um sorriso de confiança, mas encontrou apenas um semblante de alerta. E assim, a pergunta pairou entre eles. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Ana não conseguia fechar os olhos naquela noite. As palavras de Carlos dançavam em sua mente, misturadas às expressões de dúvida que ela viu naquelas faces conhecidas. A conversa sobre a feira, com suas promessas de prosperidade, agora parecia uma ilusão tornada ainda mais preocupante. Ele tinha certeza de que o evento traria transformação, mas e se esse sonho fosse apenas mais uma miragem? No dia seguinte, ela acordou cedo, a luz da manhã entrou pela janela, como se quisesse lhe dar coragem. Com um desânimo e uma determinação misturados, decidiu que não poderia se deixar levar pela apatia ou pela incerteza. Precisava agir, e sua primeira missão era se preparar para a reunião com Júnior. Mergulhou em uma pesquisa sobre os patrocinadores da feira, seu passado e seus vínculos com a comunidade. Quando se encontraram em um café ao ar livre, o aroma do pão fresco e do café aromático não conseguiu confortar Ana como de costume. Júnior chegou ligeiramente apressado, um tablet em mãos. Ana, olhei os contratos preliminares que consegui. Tem algumas coisas estranhas lá. Parece que algumas cláusulas estão jogadas, como se houvesse algo escondido, disse ele, explorando a tela do aparelho. Ela sentiu o coração acelerar. O que exatamente você encontrou? Perguntou, sendo consumida pela curiosidade. Olha aqui, ele começou a mostrar os detalhes. Alguns patrocinadores têm uma ligação obscura com empresas que já foram envolvidas em escândalos. E o que é mais alarmante, a porcentagem destinada à comunidade, que deveria ser bem clara, está ambígua. As palavras de Júnior eram como um alerta. O vento forte parecia parecer balançar suas certezas. Então, é isso. Estamos prestes a embarcar em um projeto que pode ser mais uma farsa. A voz de Ana tremia, e ela viu a frustração nos olhos de seu amigo. Por que ninguém se deu conta disso antes?
É mais fácil acreditar na esperança do que desconfiar dos que prometem um futuro melhor, Júnior respondeu, sentindo o peso da situação. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Precisamos expor isso. O coração de Ana pareceu disparar. Eles estavam prestes a entrar em um território perigoso, arriscando tudo por uma verdade que poderia desmoronar as ilusões que muitos alimentavam. Você acha que as pessoas estão prontas para ouvir isso? E Carlos? Ele não vai ficar feliz com nossa investigação, perguntou, preocupada. Precisamos ser claros. É nossa responsabilidade com a comunidade. Se não agirmos, estaremos deixando que outro sonho se dissipe na desilusão, Júnior disse, e a paixão em sua voz era contagiante, mesmo que a dúvida ainda o assombrasse. Ana se levantou, decidida. Certo, precisamos fazer isso juntos. Vamos conversar com mais pessoas, buscar apoio. O desejo de justiça ardia dentro dela. Enquanto caminhavam pelas ruas do bairro, Ana sentiu um misto de empolgação e medo. O calor do sol refletia na determinação que estava crescendo dentro dela. Como se as sombras das incertezas estivessem começando a ceder lugar para algo novo. Mas ela sabia que a luta estava apenas começando, e o caminho até a verdade poderia ser perigoso. Quando passaram por uma praça, uma ideia súbita a atingiu. Júnior, podemos usar as redes sociais para fazer um alerta. Se conseguirmos unir aquelas pessoas a favor dessa verdade, talvez possamos pressionar Carlos a se explicar, sugeriu Ana, a adrenalina subindo. Ele parou, refletindo. Se conseguir mobilizar apoio, isso pode, quem sabe, fazer a diferença. Mas vai ter consequências. Eu sei. Mas o que vale mais? Viver em uma mentira ou arriscar tudo por um futuro realmente promissor? Ana sentiu seu coração pulsar. Assim, a decisão estava tomada. Alojaram-se na urgência de atrás da verdade e começaram a criar um esboço do que lançar nas redes sociais. No entanto, no fundo de sua mente, uma pergunta pairava. Até onde estariam dispostos a ir, enfrentando a possibilidade de atacar um sistema já tão estabelecido? E se Carlos não se calar e contra-atacar? Júnior murmurou, olhando para Ana com uma expressão preocupada. Você realmente acredita que vamos conseguir? O sorriso dela era corajoso, mas o receio a acompanhava. O que viria a seguir poderia ser mais do que imaginavam. E assim, sem retorno, levariam a mensagem ao público. O momento da verdade estava por vir, e a linha entre a esperança e a desilusão estava prestes a se estreitar. O sol brilhou forte na manhã seguinte, como se quisesse dar mais energia a Ana. Ela sentia os nervos agitados dentro dela, um misto de ansiedade e determinação. Com Júnior ao seu lado, definir os detalhes do plano para expor a farsa da feira era prioridade. Temos que ser estratégicos, disse Júnior, enquanto digitava frenetamente em seu computador. Se formos muito agressivos, Carlos pode tentar desviar a atenção para nós, em vez da verdade. Ana concordou, mas sua mente estava cheia de perguntas. E se ele tentar desacreditar a gente? E se ele tiver apoio de pessoas influentes? Nossa comunidade pode ficar dividida, e muitos podem ficar do lado dele só por acreditarem na promessa de mudança. Precisamos mostrar a verdade de maneira clara e acessível. O pessoal aqui dá mais importância a provas do que palavras vazias. Vamos usar os dados que temos, suas conexões, tudo, sugeriu Júnior, determinado. Ana começou a redigir um post. Cada palavra era pesada, ao mesmo tempo que cheia de esperança. Ao iniciar a divulgação da investigação nas redes sociais, ela se sentiu leve e pesada ao mesmo tempo. A realidade da situação começava a se cristalizar em sua mente. A comunidade precisava saber, mas a responsabilidade parecia esmagadora. Estamos prontos? Júnior perguntou, observando o rosto de Ana. Prontos e ansiosos. Ela respondeu, tentando ocultar o tremor em sua voz. Pressionou o botão de publicar, e por um instante, o mundo pareceu congelar. As primeiras reações vieram em questão de minutos. Comentários dispararam, pessoas questionando, expressando indignação e apoio. Mas logo, uns poucos defensores de Carlos começaram a aparecer, clamando que Ana e Júnior estavam apenas tentando criar tumulto. O coração de Ana disparou. Vamos, isso tudo é parte do plano. Não podemos recuar agora, disse Júnior, tentando manter a moral elevada. As horas seguintes se transformaram em um turbilhão. A mensagem se espalhou como fogo em palha seca, e o telefone não parava de tocar. Entre mensagens de apoio e críticas, havia uma tensão palpável.
Ana era consumida pelo medo de ter exposto algo que pudesse desencadear reações violentas. Júnior, você voltou a checar os contratos? Precisamos ter certeza de que tudo o que dizemos é verdade, ela falou, um frio na barriga. Sim, vou revisar tudo agora. Mas acha que vamos conseguir mudar a opinião das pessoas? A votação da comissão está chegando e se não conseguirmos respaldo, podemos nos ferrar, ele disse, nervoso. Ana olhou pela janela. O dia gotejava cores vibrantes, mas seu coração respirava um peso. Algo mais parecia se aproximar, uma onda crescente de reações que poderia desmoronar ou solidificar. Era isso que ela desejava, uma reação forte, mas não sabia até onde as consequências poderiam ir. Então, um alerta de mensagem a fez saltar. Era uma notificação de estreia do jornal local. Atenção! A feira com a promessa de transformação está sob investigação. A comunidade pede respostas. Isso pode ser a nossa chance. Júnior exclamou, seus olhos arregalados. Se o jornal entrar na história, mais apoio virá. Ana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Aquela reviravolta era inesperada, mas levantou um novo questionamento. E se Carlos usasse isso para montar um contra-ataque? E se ele virasse o jogo contra a gente? Uma onda de incerteza se abateu sobre ela. A adrenalina da ação estava agora misturada ao temor do backlash. O que fariam se Carlos tentasse manipular a opinião pública contra eles? Temos que estar prontos para tudo. A luta apenas começou, e a verdade não vai ser fácil, mas precisamos continuar, disse Ana, determinada. Quando o telefone de Júnior tocou novamente, ambos pararam. O que viria a seguir seria mais arrebatador do que haviam imaginado. Seria o momento de se tornarem os porta-vozes da verdade ou a história se tornaria o seu maior pesadelo? A manhã seguinte trouxe não apenas a luz do sol, mas também uma nova onda de esperança e determinação para Ana e Júnior. Com as redes sociais fervilhando e a cobertura da investigação ganhando força na mídia local, eles estavam prontos para enfrentar o próximo desafio. Sabiam que Carlos não ficaria quieto e que logo ele reagiria. Ana fitou seu reflexo no espelho, sentindo um misto de ansiedade e coragem. O telefone tocou, interruptando seus pensamentos. Era uma mensagem de apoio de seu Zé. Estamos com vocês, Ana. A verdade precisa ser ouvida. 7 horas depois, na Praça Central, a multidão se reunia novamente. Um clima de expectativa e nervosismo pairava no ar. Ana e Júnior estavam preparados. Com cartazes e faixas feitas pela comunidade, era um símbolo de uma resistência coletiva. Quando Carlos apareceu, sua expressão estava tensa. Ele se aproximou do microfone em um pequeno palanque improvisado, tentando manter a compostura. Estou aqui para esclarecer os rumores infundados que estão circulando. Esta feira é uma oportunidade incrível para nossa cidade crescer. Começou Carlos, mas a multidão já ressoava com murmúrios de descontentamento. Ana sabia que precisava agir. A coragem que havia encontrado na luta pela verdade impulsionava seus passos enquanto ela se aproximava. Carlos, queremos saber a verdade. Por que há tanta opacidade? Por que não podemos ver os contratos e a forma como o dinheiro será gerido? Gritou Ana, a voz firme. Sentia o apoio vibrante da comunidade atrás de si. As reações começam a se intensificar. As pessoas gritavam, não mais apenas a favor de Carlos, mas pela necessidade de transparência. A emoção tomou conta, e Ana percebeu que o eco de suas palavras foi contagioso. Mais vozes se uniram à sua, clamando por respostas, exigindo clareza. Carlos, percebendo a maré mudar, tentou mudar de estratégia. Vocês não percebem o quão destrutiva essa desconfiança pode ser? Preciso de apoio, de líderes como vocês. Vamos construir essa feira juntos e depois vocês poderão ver como tudo será feito, ele disse. Mas o tom desesperado não enganou a todos. Ana se virou para a multidão. Pessoal, não somos ingênuos. Devemos questionar e exigir ações. Nossos filhos, nossa saúde, nosso futuro dependem disso. O apoio ressoou ainda mais forte. Estava claro que a determinação coletiva estava ganhando força. Carlos hesitou. O peso da verdade parecia finalmente atingi-lo. Ana viu isso em sua expressão. Em vez de um vilão, ela agora via um homem diante da verdade, pressionado pela resistência da comunidade. Estamos dispostos a apoiar um plano que funcione, Carlos, mas você precisa estar conosco. E isso começa agora, aqui. Carlos parecia quebrado.
Eu me comprometo a abrir as contas. Farei uma coletiva com todos os detalhes da feira. Mas preciso de tempo, preciso de espaço para corrigir os erros. Disse ele, antes de olhar para Ana e a multidão com semblante genuíno. Nesse momento, a multidão estava dividida entre a dúvida e a esperança. Ana percebeu que uma nova etapa estava se formando. Precisavam garantir que as promessas fossem transformadas em ações. Carlos, o que você prometeu hoje será vital. E queremos que você nos mostre que está falando sério. Gritou Ana, enquanto a multidão aplaudia em apoio à ideia de monitoramento contínuo. Os rostos ao redor mostravam uma mistura de ceticismo e esperança. O caminho à frente poderia ser difícil, mas estava claro agora que a luta pela transparência e pela justiça havia começado de verdade. O dia seguinte trouxe novas revelações. Todos os olhos estavam voltados para a coletiva de Carlos. E, durante a apresentação, ele seguiu os passos que havia prometido. A abertura de contas e auditorias em tempo real eram passos encorajadores. As cabeças na plateia balançaram com um alívio cauteloso. As noites seguintes de reuniões comunitárias foram intensas, e Ana sentia a energia crescendo. Cada passo era uma nova conquista, mas também uma nova responsabilidade. Ela sabia que precisavam estar vigilantes. Não podemos deixar a esperança ser apenas um sonho vazio. Precisamos de ações tangíveis, disse a todos, enquanto buscavam construir um futuro melhor. Carlos, aos poucos, foi se transformando. Ele começou a se abrir mais, a buscar a comunidade que uma vez afastou. Criar espaços de diálogo se tornou uma prioridade. Mesmo quando dificuldades surgiram, Ana e Júnior permaneceram firmes, exigindo que as promessas fossem cumpridas. Com o tempo, a feira comunitária se tornou um grande sucesso. Quando o dia finalmente chegou, uma onda de realizações tomou conta da cidade. A praça estava cheia, o cheiro de alimentos frescos pairava no ar e as risadas das crianças ecoavam. Ana e Júnior observaram o resultado de suas lutas. As vozes da comunidade agora eram ouvidas. Olha como todos estão felizes, Ana. Olha como as coisas podem mudar, disse Júnior, sorrindo. E ali, rodeados pela energia vibrante da união, Ana sentiu um coração cheio de gratidão. Sim, estamos apenas começando. A luta pela verdadeira mudança é contínua. Precisamos nos manter juntos, vigilantes, respondeu Ana, comprometida. Ao olhar mais longe, para o futuro que se desenrolava diante dela, sabia que aquele era o momento. Sua comunidade havia mostrado que juntos poderiam superar qualquer adversidade. A jornada que decidiram trilhar não seria fácil, mas a esperança agora brilhava mais intensamente. E enquanto a festa estava em seu ápice, Ana levantou um brinde. Aqui está para a verdade, para a união e para o futuro de São Miguel do Oeste. Todos se juntaram a ela, e a energia do momento foi um lembrete poderoso de que a verdadeira mudança começa dentro de cada um de nós. Com um coração leve, Ana sorriu, satisfeita. O que a comunidade viveu era apenas o começo de uma nova história que, agora, seria guiada não por promessas vazias, mas por um engajamento real e coletivo. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que sua voz e a de cada um naquela praça importavam. O futuro pertencia a eles, e juntos, haveriam de moldá-lo. Mas saiba disso, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajude a propagar essa transformação. Não espere nem mais um segundo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e, mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de superação. Vamos juntos espalhar essa mensagem.